Paz a todos. Então eu quero aqui fazer a continuação do estudo de Provérbios no capítulo 1, no versículo 7. Nós paramos no versículo 6, agora vamos continuar no versículo 7. Um versículo chave, talvez você já tenha até ele guardado, memorizado aí, um versículo bem conhecido, e eu quero esclarecer realmente o que esse versículo ele está dizendo em relação ao temor. Muitas vezes nós temos um entendimento errado do que é o temor do Senhor. Bom, vamos ler aqui então e vamos fazer um comentário em cima desse versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, da ciência, do conhecimento de Deus. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Essa palavra princípio, se nós pegarmos essa palavra princípio, nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus fala assim: Deus no princípio criou os céus e a terra. Então, ele está usando a palavra princípios para falar sobre a criação, onde deu início. Deus deu início a toda a criação. Agora aqui, ele está falando do princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, nos mostrando que o temor de Deus vai nos levar ao conhecimento da ciência, vai nos levar a ciência como conhecimento, a sabedoria de Deus. Então, queridos, para nós conhecermos o Senhor, esse versículo ele já fala de uma forma muito clara que nós precisamos temer a Deus. Se nós pegar o livro de Provérbios, todo ele, a palavra temor vai aparecer 11 vezes. 11 vezes, temor ao Senhor, vai aparecer 11 vezes. E na forma imperativa de temer ao Senhor, vai aparecer 4 vezes durante a nossa leitura do livro de Provérbios. Então, a palavra-chave que nós precisamos entender, que é a instrução que o autor aqui, que Salomão quer nos passar, sendo inspirado pelo Espírito Santo, que nós precisamos temer a Deus para conhecê-lo. A Bíblia fala lá nos Salmos 25, eu vou pegar aqui, eu vou ler para você, Salmos 25, no versículo 14, que diz assim: o segredo do Senhor, olha só, o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, o temor de Deus vai liberar da parte de Deus para nós os segredos, né, os mistérios de Deus. E Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Então, o temor vai nos levar a ter um entendimento da aliança de Deus. O temor do Senhor vai nos levar a ter um entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios que os sábios deste mundo não conhecem o Senhor, porque a sabedoria deles está baseada na questão racional, no intelecto, e a sabedoria de Deus está baseada por meio da revelação da sua palavra. E como é que vem a revelação da sua palavra a nós? Por meio do Espírito. O Espírito Santo vai nos revelar a vontade do Pai, o Espírito Santo vai nos revelar os segredos, a aliança que o Senhor quer para a nossa vida. A Bíblia fala que os meus filhos, que os meus filhos são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, fazendo em nós morada, o Senhor vai nos trazendo uma palavra rema, uma palavra revelada, que viemos entender o propósito que Deus quer para a nossa vida aqui na terra. Lembrando que eu posso existir e não estou vivendo. Você vive quando você entende o seu propósito. Amém? Você entendeu isso? Então, o temor do Senhor vai nos trazer, é como eu abro meu coração para Jesus, eu abro meu coração para Deus, para deixar que Ele possa moldar meu coração. E na medida que eu vou abrindo meu coração, eu vou entendendo quem Deus é. Então eu vou entendendo que Ele é soberano, que Ele é um rei, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E isso já vai ser um indício do temor sendo revelado na minha vida, aonde eu possa todos os dias entender que Deus é Senhor. Como a palavra de Deus fala, que o nome de Jesus está sobre todo o nome. Então o temor ele tem muito sentido com a palavra reverência, com a palavra honra, com a palavra respeito e com a palavra medo. Então, tem pessoas que entendem o temor apenas como medo, e não é isso.
eu quero trazer aqui um exemplo que o pastor João Flávio trouxe uma vez, ouvindo ele, achei muito interessante, que diz que o temor do Senhor é como se pegar um liquidificador e colocar respeito, colocar honra e colocar medo e bater e misturar. Isso aí é o temor do Senhor. É uma forma bem simples aqui, um exemplo para que a gente possa entender. Então, o temor no dicionário, ele traz esse significado: a falta de tranquilidade, a sensação de ameaça e susto. Isso o dicionário está falando. E o que mais que ele fala? O segundo ponto aqui, ele fala um sentimento profundo de respeito e obediência. Se nós pegar tudo isso e juntar, é o exemplo da batida ali. Então, queridos, se nós somos levados a pensar que o temor do Senhor é só um medo, nós estamos enganados. O temor do Senhor não é apenas o medo, mas o medo faz parte. Se nós entender que o temor é só um medo, nós temos que olhar para a palavra e ver uma harmonia nela, né? Porque a palavra, ela mesma se explica. Se nós pegarmos lá 1 João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, todo medo. E se nós pegarmos a Bíblia e ver lá em Êxodo 19, nós vamos ver Moisés no monte, Deus se revelando ao povo, né, com a sua glória, com trovões, fumaça, relâmpagos, né, fogo, e o povo ficou com medo. E aquele medo não era movido por um temor, mas era um medo de querer de se apresentar ao Senhor, medo de morrer. Então tem pessoas que têm medo de Deus. Então esse medo pode ser uma barreira para que nós venhamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda. E Deus, muito mais do que o medo, Deus, ele precisa ser honrado, respeitado. Eu vou dar um exemplo aqui também de um rei. Um rei, estando no seu reino, ele é honrado, né, na posição que ele está, pelos seus servos, pelos seus empregados, pelos seus escravos. Ele é honrado porque ele é rei. Mas a família também o honra, né? Os filhos, a esposa, mas a família desfruta da sua intimidade com ele e do seu amor, porque estão próximos. Então, imagina uma família, a família do rei, na frente de todos ali, né, no palácio. Eles honram o rei, porque ele é digno de honra naquele momento da posição que está. Então nós, como filhos, nós temos que entender que o Senhor, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser honrado, mas entender que assim como a família do rei, dando o exemplo aqui novamente do rei, está próxima, desfruta do amor dele, desfruta do momento do almoço, do momento da janta, no momento do café, eles estão ali desfrutando da intimidade. Então nós fomos criados para desfrutar da intimidade de Deus, para nos relacionar com Deus, para experimentar do seu amor, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de honrá-lo, não podemos deixar de entender que Deus é soberano, é poderoso, é um Deus que se ira também. A palavra de Deus fala que Deus se ira todos os dias. É verdade, pastor? É verdade, né? Mas nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que não apenas tem amor, mas a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor, Ele não tem amor, não tem como colocar mais amor em Deus, porque Ele é o próprio amor. E nós vemos na palavra que Deus deseja se revelar a nós por meio do seu Filho, tendo a maior prova de amor que nós podemos ter da parte do Senhor, dizendo: eu entreguei o meu Filho naquela cruz, Ele veio, foi até o fim, morreu, morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos ter vida, e vida abundante. E essa vida abundante não é somente na eternidade, queridos, onde nós vamos passar com o Senhor, mas é para termos uma vida abundante aqui na terra. Então precisamos temer o Senhor, precisamos reverenciar, precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque, eu não sei se eu li isso, eu acho que eu li no começo, falei tanta coisa aqui, mas no Salmos, versículo 25, no versículo 14, que diz ali, se eu li não me lembro, mas eu vou ler de novo, 25:14, que diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Então Deus vai revelar os seus segredos para aqueles que estão temendo Ele, para aqueles que estão honrando Ele. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Ou outra tradução pode dizer assim: sua aliança. Então os segredos do Senhor
vai ser para aqueles que o temem. Então aqui um encorajamento para que nós possamos ser movidos pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós temos que ser movidos pelo temor. Precisamos dar ao Senhor aquilo que é digno, né, de toda honra, toda glória, todo louvor. Precisamos, através da nossa vida, adorar a Ele, não somente daquilo que possa sair da nossa boca, mas adorar Ele de todo o nosso coração, onde o nosso estilo de vida possa chegar ao Senhor de uma forma que possa expressar uma adoração a Ele. Amém, queridos? Então é isso, de uma forma bem simples, objetiva. Nós trabalhamos aqui então no versículo 7, que é o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E ele fala que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não podemos ser loucos e tolos de desprezar a sabedoria de Deus e a instrução. A Bíblia fala que o tolo, né, ele diz no seu coração que não há Deus. Isso é tolice, a Bíblia está dizendo. Isso é falta de sabedoria. A nossa sabedoria, a sabedoria de Deus, é uma sabedoria revelada por meio do seu Espírito que vem lá do alto. Mas para isso, queridos, precisamos nos humilhar e precisamos desejar buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que Ele venha revelar os seus planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então aqui está o estudo. Vamos nos aprofundar. Te encorajo a deixar um comentário aí, né? Talvez acrescentar alguma coisa que eu falei que você não entendeu, você tem a liberdade de comentar e juntos vamos crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.